te veja, Deus. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado veio me ver. Eu vim adorar o meu amado veio me ver. Eu vim adorar. Vim adorar. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado, o meu amado. Meu amigo reverendo Napoleão Falcão, que alegria. Eu acho que nós combinamos de estar todos de vermelho. A cor do sangue. É, Deus é bom, tá vendo? O espírito é o mesmo. é. Tudo bem, apóstolo? Tudo bem, graças a Deus. Como está o senhor, pastora Virgínia? Tudo bem. Mas já está com essa moça aí, rapaz. Olha, indo para 17 já. Meu Deus! Que coisa linda! Eu vejo. Parabéns! Muito obrigado. O senhor está em Alagoas? João Pessoa. João Pessoa, isso. Mas João Pessoa é perto de Alagoas ou eu estou confundindo? João Pessoa fica entre Natal e Recife. 140 quilômetros para Natal e 100 quilômetros para o Recife. E 300 quilômetros para Alagoas. Alagoas, uau. Então é bem distante, né? É. Pastor, Sim. assim, é uma satisfação minha, né, de poder Obrigado, ter o pastor. senhor aqui hoje, né? Nós temos uma amizade para mais de 20 anos, né? É verdade. Só que eu estou aqui tem 20 anos, né? Para quem não sabe, o senhor foi assim o meu pregador predileto quando eu era líder de departamento, né? Todos os meus congressos, quem pregava era o senhor. Quando o senhor não tinha como estar comigo, era o pastor Gilmar e tal, mas o senhor sempre era o primeiro top da lista. Obrigado, pastor. Nós vivemos um tempo muito bom ali em Boston, que um dos congressos nós tivemos assim uma avalanche da onda do Espírito Santo, né? E foi uma marca tremenda, não sei se o senhor lembra disso, que numa das noites Deus batizou centenas de pessoas com o Espírito Santo. Marcou. Verdade. Né? Marcou. Eu fiquei realmente... Ela nem era nascida ainda. Na realidade, ela nem imaginava que iria vir. Ah, Jesus amado. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor para a gente iniciar, né? Porque certo. A gente quer aproveitar o tempo da melhor forma possível. A pandemia, como o senhor vê essa situação que o mundo hoje está enfrentando? Apóstolo, essa pandemia ela está vindo por uma determinação divina. Ela está vindo como bênção. Uhum. Olha que paradoxo. Sabe por quê? Porque a soberania de Deus é indiscutível.
Não se discute a soberania de Deus. Ele é soberano nos seus desígnios e nos seus propósitos. Então, esta pandemia, ela tem vindo, na minha ótica, para ajustar o que estava desajustado. Aham. Colocar em ordem o que estava em desordem. Quer dizer, essa pandemia veio para 65 nações para que os homens voltassem a depender de Deus. E agora eles estão sabendo que a ciência não resolve, que a política não resolve e que o dinheiro não resolve. Então, Deus manda para o homem despertar e exerça uma forma de consensualidade e volte do lugar de onde ele nunca deveria ter saído, a dependência divina. Uhum. Ninguém pode fazer nada nesta vida sem depender de Deus. E o senhor acha que, Nós não somos... o senhor acha que essa dependência, então, essa pandemia é uma chamada de atenção de Deus? Perfeitamente. Está chamando a igreja, o povo, para voltar ao seu lugar de onde nunca deveriam ter saído. Mas o orgulho, a soberba, a presunção e a arrogância do homem levou a essa volúpia. Então, aumenta-se a tecnologia, aumenta a informação, aumenta os ganhos e o homem começa a perder a dependência divina. Aí Deus manda para dar um puxão de orelha, para mostrar que quem é soberano é Ele. E o nó que Ele dá, ninguém desata. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então veja... Sim, pode falar. Pode dizer. Veja a insuficiência da ciência. Porque a ciência, ela é especulativa. Senão ela deixaria de ser ciência. Yes. Só tem uma ciência exata, que é a matemática. O resto são tudo especulativas. Então, ela diz uma coisa hoje, amanhã não diz mais. Ela diz o que disse ontem. Amanhã é, depois da manhã não é mais. Então, ela não é exata. Então, nesse interim, quem tem a última palavra é Deus. Os homens estão confusos. Deus confunde os homens para mostrar que Ele é soberano em todos os seus desígnios. Porque na realidade, por mais que a Bíblia está aí, os relatos antigos estão no Velho Testamento, mas as pessoas não se dão conta que o mesmo Deus que travou o coração de Faraó, principalmente, e abriu na hora que achou que deveria, é o mesmo Deus que até hoje está agindo. Né? Como o senhor mesmo disse, Deus está mostrando que a soberba não consegue resolver, que nós saímos do propósito, vamos dizer assim, a igreja saiu do propósito divino, né? E agora o senhor acha que isso já é princípio de dores? É o princípio das dores. Você sabe que a igreja de Jerusalém chegou a uma fase da igreja de Jerusalém que ela ficou muito acomodada. O que é que Deus fez? Deus colocou sebe no ninho da igreja. Sebe são espinhos. Então você coloca espinhos no ninho, a ave fica mexendo para lá, para cá, ela não consegue descanso. Ela tem que voar. Então, quando Deus colocou sebe no ninho da igreja de Jerusalém, o que aconteceu? Espirrou Filipe para Samaria. Aí Samaria houve um grande avivamento, porque esses problemas que acontecem é o elemento gestor do avivamento. Toda dificuldade gera um avivamento. Os maiores avivamentos da história foi gerado em grandes dificuldades. Então, eu creio que após o coronavírus,
Deus está gerando o último avivamento da história bíblica. Porque há um déficit muito grande. Deus espera que a igreja amenize esse déficit. São 8 bilhões de pessoas no mundo, só tem 1,5 bilhão de cristãos, entre evangélicos e católicos romanos. Então, nós temos um déficit de mais de 6,5 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus ainda. Então as dores, elas estão se intensificando. Por exemplo, Lucas 21 e 25, diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Esses 3 sinais já foram cumpridos. Segundo cientistas, o sol e a lua já saiu da sua órbita, cerca de mais de 400 quilômetros. As estrelas caem do céu, se transformam em meteoros, quedas de estrelas, chamadas estrelas errantes. Então, esses 3 sinais já se cumpriram. Aí a Bíblia diz: e na terra, aí vira para a terra, angústia das nações. Essa palavra angústia, no grego, no original, é aporia. E a palavra aporia quer dizer incapacidade de se encontrar saída. Então, as nações vivem na angústia. São 198 nações no globo terrestre que estão angustiadas, 65 das quais foram afetadas pelo coronavírus. Então, essa angústia é parturiente. Ela gera desespero, ela gera depressão, ela gera tédio, ela gera suicídio. A angústia, ela vem com todos esses malefícios. Agora, a coronavírus não pegou a igreja de surpresa. Nós não fomos surpreendidos por isso. Porque tudo que está acontecendo está inserido na textualidade analítica e profética das Escrituras. E haverá fomes e peste, pronto. Então, isso aí são calamidades públicas, no âmbito internacionalizados, mas que estão inseridos na palavra de Deus. As pestes, elas geram desde o Egito. E ela começou atuando no planeta Terra desde 1331. E veio a peste bubônica. Depois veio a febre tifoide. Depois veio a febre amarela. Né? Depois veio a gripe espanhola. Depois veio o sarampo. Depois veio a varíola. A tuberculose, ela já matou 1 bilhão de pessoas. Uau. 1 bilhão. Uau. Em 100 anos. Uau. Então, o que está havendo agora é o princípio das dores. Quer dizer, está se afunilando a situação histórica e profética da humanidade. Nós estamos vivendo no último elo da escatologia bíblica. O que está faltando é unicamente um grande avivamento internacionalizado. Eu creio nisso. Esse avivamento. E depois dessa pandemia, o senhor acha que isso já vai acontecer? Eu creio. Eu espero em Deus que esta pandemia sirva para um grande despertamento internacionalizado. Que todas as igrejas voltem às suas origens, porque os templos não é o lugar mesmo de pregar o evangelho. O templo é o lugar do pastor da igreja lapidar os diamantes, burilar o caráter do homem. O lugar de pregar o evangelho é com folheto, é na rua, é nas praças, é distribuição de folhetos nos apartamentos, é o vai e vem, é persuadindo os homens a crença em Deus. Quando eles chegam no santuário, eles vão ser lapidados pela ação pastoral. Então, o pastor é o lapidador do caráter, é o burilador da peça. Então, a igreja tem que voltar às suas origens, ao seu lugar, de onde ela nunca deveria ter saído, repito. Hoje, a igreja brasileira está orando nas praças, de joelho. Mas esse é o lugar da igreja. Ela se acomodou no ninho. Aí Deus mandou espinho, tirou ela do ninho. Yes. Então a igreja agora brasileira, ela saiu do ninho, porque houve espinho no ninho, porque o ninho é um lugar de conforto, de comodismo. Os templos suntuosos,
poltronas, ar-condicionado. Então, o que é que eu quero mais? Vem à igreja, bato o carimbo e volto para casa. E as almas, as cidades crescem, a explosão demográfica aumenta, mas a quantidade de filhos gerados para Deus é quase nada. Na Então, realidade, o que Jesus... nos últimos tempos mesmo, a gente quase não ouve mais aquela palavrinha chamada cruzada. Cruzadas, perfeitamente. Eu falei isso em Camboriú há 5 anos passados. Digo, gente, Deus vai tirar a igreja do ninho. Gente, vamos voltar às cruzadas. Está lá, né? Há 3 anos passados. Está lá no vídeo lá. Então, vamos voltar às cruzadas, vamos alugar caminhões de som, vamos fazer o possível. Nós temos liberdade religiosa no Brasil. Vamos para a praça, vamos para o lugar na praça. Aí o pastor espera no templo para lapidar o diamante. O evangelista ganha na Praça Alma. Por isso que os ministérios são bonitos, porque eles se completam. Você não pode mandar o evangelista pastorear. Ele nunca vai pastorear. Entendeu? Porque os ministérios, você não é polivalente. Não existe pastor evangelista. Não existe. Ou você é Arão, ou você é Moisés. Ou você é pastor, ou você é evangelista. Então, os ministérios, quando eles são reconhecidos, eles se completam. Aí há respeito. O pastor respeita a obra do evangelista, mas o evangelista respeita a obra pastoral. O evangelista gera, o pastor cuida. Então, o que está faltando é isso, é essa inteiração doutrinária, bíblica, para não haver choque, não dilacerar os ministérios, porque os ministérios se completam. Além disso, tem o ministério de mestre, é aquele que dá-se ao ensino também, e ajuda no pastorado, fazendo uma palavra de ensino. E o ministério apostólico, que é essa visão do mundo inteiro, né? O ministério apostólico é aquele ministério que coordena os demais ministérios. E o mestre é quase que invisível, é o dedo mínimo, né? Esse dedo mínimo aqui. Você pensa que não serve para nada, mas ele é o único que tira a cera do ouvido. É o único. Você não tira a cera do ouvido com esse. Você só tira com esse. Esse é o mestre. E vai lá nos detalhes, no íntimo da palavra. Entendeu? Que traz à tona a palavra revelada. De uma coisa quase que aparentemente insignificante, ele traz um grande ensinamento para o povo. Esse é o mestre. Então, os ministérios são muito lindos. E quando eles são reconhecidos, que eles se completam, então há esse respeito entre os ministérios, porque todos são úteis. Tudo visando o crescimento do corpo de Cristo. Quando há esses ministérios todos mencionados, um respeitando o outro, há uma integração e uma produção proliferadora de uma forma espetacular, né? A gente começa a vivenciar um resultado fora do normal. Eu acredito, pastor Napoleão, não sei se o senhor vê também da mesma forma, acredito que isso desvinculou-se. É como se fosse o rolamento, que todas as esferas que estão dentro do rolamento se soltou e cada um começou a trabalhar da sua melhor forma, mais deslocada, entendeu? A igreja parece que ela perdeu entendeu? E aí não chegou ao objetivo, que eu acredito. Agora, o senhor acredita que Jesus está impedido de voltar? Não, ele não está impedido de voltar. Agora, você sabe que a política de Deus é persuadir os homens à salvação. Deus não desiste do homem. É uma coisa... Porque o nosso Deus, ele tem um organismo espiritual tão forte que ele é capaz de salvar Manassés. Então, ele já me disse quem ele é. Manassés foi o primeiro infanticida da terra, matador de crianças. Então, Deus permitiu uma ocasião da polícia pegar Manassés nos pés e espinhos, os espinhais, não sei o que ele estava fazendo ali. Prendeu Manassés e Leque se arrependeu
Deus restaurou o reino e ele terminou seus dias em paz com Deus. Então, a política de Deus, a política social de Deus é não perder o homem. Então, eu creio que essa delonga da volta de Cristo não está interditada por outra coisa. Essa espera, aparentemente esta demora, é porque 6 bilhões de seres humanos ainda não conhecem Jesus. Então, Deus quer o homem. A política de Deus é salvar o homem, porque Deus tem política social. Deus quer o homem morando com ele. Deus quer o homem morando com ele. Os céus é para os homens. Deus quer. Deus preparou uma nova Jerusalém para homens e mulheres morarem. Desde que se arrependam, que ouçam o Evangelho e que constitua Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você vê como é a política de Deus. Moisés, né? A política social de Deus. Deus é gregário. Deus gosta de se socializar com as pessoas. Então, a maneira como ele se socializava com Moisés era muito intensa, era muito bonita. Ele disse uma certa vez: com os outros homens, eu só lhe falo por enigma, mas com você eu falo cara a cara. Isso é intimidade, relacionamento, sociabilidade. Para Abraão, ele disse: jamais ocultarei o que eu faço a Abraão. Ele é meu amigo. Abraão foi o único homem que Deus disse assim: olhai para Abraão, meu amigo. Deus nunca mandou ninguém olhar para ninguém. Uma regra que disse: olhai para Abraão, meu amigo. Isso é uma política de sociabilidade. Então, essa delonga de Deus é para levar a igreja a um estado de dependência, que os crentes se apaixonem demais para Deus. Vocês sabem, pastor Wesley, que aqui no Brasil, eu sou crente há 52 anos. Aqui no Brasil, o culto, os cultos mais cooperados que existiam, quando eu me entreguei a Jesus, era o culto de oração de joelho. Eles começavam sempre de 7h30 e até 9 horas. 5 para as 9. Aí o dirigente levantava a igreja, cantava o hino, levantava as ofertas e terminava. Era só oração mesmo. Se você não fosse cedo, você não pegava um lugarzinho para orar. Então, acabou-se os cultos de oração no Brasil de joelho. Não existe mais. Então, as pessoas, devagarinho, foram perdendo a dependência de Deus. Então, o Evangelho virou uma teoria retórica. É uma retórica teórica. Entendeu? As pessoas encontram a mensagem no Google, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Porque no meu tempo, as pessoas, para entregar uma mensagem, eles buscavam na fonte. Eles iam para o joelho, e lá o Espírito Santo dizia para ele o que é que ele tinha que falar, como ele tinha que falar, e lembrava ele. Então, era uma mensagem revelada. Hoje nós temos mensagens herdadas de alguém, e nós temos mensagem pesquisada nos livros de alguém. Mas mensagens reveladas é muitas poucas pessoas. Porque a revelação só vem com dependência. Quanto maior for o seu grau de dependência de Deus, mais intimidade e mais revelação. O senhor acredita, igual, por exemplo, que o sinal da besta será um chip mesmo, como muitos dizem? Eu creio sim que esse chip, porque existe a tribulação e a grande tribulação. A tribulação é 1.290 dias, quer dizer, 42 meses, quer dizer, um tempo e metade de tempo. 3 anos e meio primeiro. Aquilo ali é a tribulação. Porque ali é uma falsa paz que vai existir. É uma falsa paz. Houve, logo na entrada da tribulação, houve a batalha de Gog e Magog. Porque Gog é príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Gog é um chefe político, que vai trazer os exércitos de Gog. Gog está ao norte de Jerusalém. A Rússia, porque haverá 3 batalhas depois do arrebatamento da igreja. Primeiro, a batalha de Gog e Magog no início das 70 semanas. Depois, a batalha do Armagedon no final da última semana.
e a batalha de Gog e Magog oficial depois do milênio. Que essa é terrível, que é todas as nações da terra. Todas. Entendeu? Nessa batalha de Gog e Magog, na última semana, a Bíblia diz que Deus destruirá os inimigos de Israel, fazendo saraiva e fogo cair do céu. Saraiva de 1 talento. Quer dizer, 1 talento são pedras de 42 a 60 quilos. Né? Agora, essa batalha de Gog, no início da Grande Tribulação, ela é uma batalha que os seus próprios aliados se matam um aos outros com espada. E o anticristo assume a coordenação política do mundo inteiro como um grande déspota, faz uma aliança com Israel. O templo ligeiramente é construído, ligeiramente, é o terceiro templo, né? Primeiro foi o templo lá de Nabucodonosor, aquele templo de Salomão, que Nabucodonosor destruiu. Segundo foi o templo de Esdras, Zorobabel, e agora o terceiro templo. Então o anticristo se assentará no trono de Deus, olha lá, querendo ser Deus e parecendo com Deus, recebendo a adoração que só a Deus pertence. Jesus disse, quando virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, a abominação da desolação. Então, são 2 tempos de profecias. Quer dizer, o primeiro tempo já se cumpriu. A abominação já foi feita. Antíoco Epifânio IV matou 100.000 judeus. Ele era um sírio. E ele ofereceu uma porca. Segundo os historiadores Eusébio de Cesareia e Heródoto, ele ofereceu uma porca do lugar sagrado. Então, porco pela lei de Moisés é animal imundo. Então, a abominação já foi feita. Falta vir o quê? Assolação. A assolação virá sobre as asas de quem? Do assolador. Quem é o assolador? Um déspota mundial e governamental, chamado de anticristo, antideus, anti-Espírito Santo, um falso Messias. Né? Eu creio que ele será um europeu, porque vai haver a restauração do futuro Império Romano. Eu creio que ele será um europeu judeu. Um europeu judeu. Porque existem judeus em toda a Europa, em toda a Ásia, toda a América Latina. Então, por que judeu ateu? Porque, como judeu, ele conhece os segredos do culto. E, como ateu, ele se ostentará contra tudo que se chama Deus ou se adore. E a Bíblia diz que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Então, é um homem de conduta muito duvidosa, moralmente falando. Então, a plataforma já está toda preparada. A rota da seda está sendo reconstruída. Que a China Confederada, que é o tigre asiático, é os reis do Oriente, que vem para a batalha de Armagedon. Isso, o senhor crê que essa rota que eles estão fazendo, fazendo os túneis, passando pelas nações, chegando até a Europa, o senhor acredita que já é tudo a preparação, então, para o Armagedon? Tudo é preparação. Para aniquilar os Estados Unidos e haver um processo chamado Euroásia. Euroásia. Então, ela vem até a Itália, por água e por terra, e eles estão construindo muitas ilhas, para colocar arsenais atômicos. Entendeu? Então, eles são os reis do Oriente, que vêm com 4 confederações de exército para a batalha de Meguido, a batalha de Armagedon. Ali é uma batalha tão terrível que a Bíblia diz que eles levarão 7 meses sepultando o cadáver. E o sangue dos homens dará de 1,5 metro, dará no freio dos cavalos. E ali é 200 mil metros quadrados o vale do Armagedon. Então, agora, o material de guerra, eles levarão 7 anos para destruir, porque foi tanto tanque de guerra, tanta coisa. Então, 7 meses para sepultar cadáver, 7 anos para aniquilar o material de guerra que vieram com as nações. Então, o cerco está se fechando. Bom, segundo a ciência, uma mulher, para dar à luz, ela pode sentir até 60 contrações. Então, uma crise renal
O senhor já teve alguma crise renal? Não, não. Nunca tive. Graças a Deus. Eu já tive duas. A crise renal, ela é sucessiva. Ela não para, ela não estagna. Dói constantemente, dor de morte. Paulo, o apóstolo, ele fala 14 vezes de dor e de parto. Eu acho que ele nunca conheceu uma crise renal. E segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir até 60 contrações. Porque as contrações da parturiente, dá uma contração agora, com 15 minutos da outra, meia hora da outra, uma hora da... até expelir a criança. Então, nós estamos vivendo, na minha leitura, nas últimas contrações em forma de sinais. Apocalipse 12 se explica isso muito bem. João disse, vi um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A mulher estava grávida, ela estava com ânsia de dar à luz, e ela fugiu para o deserto, da presença do dragão, por um tempo e metade de tempo, 3 anos e meio. Então, quem é o dragão? Uma figura tipológica de Herodes. Quem é a mulher? Israel, porque, patrioticamente falando, Jesus é judeu. E quem queria tragar o menino? Herodes. Foi quando Deus mandou José e Maria ir para o Egito, até ele morrer. Depois está escrito, do Egito chamei meu filho. Então a mulher está para dar à luz, ela está sentindo ânsia. Está nas últimas contrações. No sentido espiritual e profético, Israel, como o maior sinal da vida de Jesus, que é aquela mulher, que aquela mulher não é a igreja é virgem. Aquela mulher não é Maria, o nascimento de Jesus Cristo foi virginal. Né? Aquela mulher reporta-se a Israel porque ela perdeu a sua virgindade espiritual com os deuses da mitologia. Então a mulher já deu à luz. A mulher já saiu do deserto. Isaías capítulo 60, verso 8 diz assim, quem são estes que vêm como pombas olhando pelas janelas? 1817 vem a primeira leva de judeus da Turquia, comandado por um general chamado Aleybi, e eles vêm de avião. Quem são estes que vêm como pomba olhando pela janela? Ali é avião, tecnologia de ponta. Isaías 66, 8 já diz diferente. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa igual? Como pode fazer nascer uma terra num só dia e uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto, e já deu à luz. Então, esse é o grande sinal, é o brotar da figueira. Eu sou da geração da figueira. Eu completo anos junto com Israel. Eu nasci em 48, no ano que Israel foi declarado nação. Jesus avisa para a igreja, não passará esta geração. Ele estava reportando-se, referindo-se à geração da figueira. Uma geração é a durabilidade normal de um ser humano hoje. 70 e 80 anos. Se é 70, eu já completei. Jesus não veio. Se é 80, ainda não completei. Então, eu creio, apóstolo, que nesses 10 anos algo vai acontecer. O algo mais desejado, o arrebatamento da igreja. Nós estamos às portas, porque a Bíblia diz na sequência, haverá sinais no céu, no sol, desculpe, na lua e nas estrelas. Na terra, angústia das nações. Aí completa. Pelo bramido do mar e das ondas. Os analistas estão pensando que no ano 2040 não se vê mais a cabeça do Cristo Redentor. Porque o oceano tomará conta, invadirá todas as cidades litorâneas, com o degelo da Antártica e da Groenlândia, e com a camada de ozônio rompida,
para promover câncer de pele nos homens. É aquilo que Zacarias disse: chegará dias que os olhos dos homens apodrecerão em volta da sua órbita. Então, na segunda semana da grande tribulação, o sol será ferido 7 vezes para ver uma morte lenta, chamada dia de ânsia. O que é ânsia? É vontade de morrer e não morre. Mesmo assim, os homens não se arrependem. Não se arrependem. Então, está chegando a hora. O bramido do mar e das ondas, as cidades aqui do litoral, já estão tudo se acabando. As casas, os coqueiros, todos sendo arrancados pelo mar. Entendeu? O mar está subindo de nível. Eu moro aqui a uns 200 metros do mar. Eu não estou isento disso. Mas eu espero o arrebatamento da igreja antes. Então Jesus está voltando. Eu creio que dentro dos próximos anos, vamos dizer assim, uns 10 anos, né, que o senhor mencionou, Jesus já tocou a trombeta. Eu creio que sim, não resta mais nada. Nós temos sinais atômicos, por exemplo, os Estados Unidos e a Rússia hoje, eles possuem quase 4.000 ogivas atômicas, que se sabe. Agora, os outros segredos, quase 4.000 ogivas atômicas. Essas 4.000 ogivas atômicas, detonadas na Terra, destrói o planeta 35 vezes em 42 minutos. Então, Jesus disse: as potências dos céus serão abaladas. A palavra céu, no original grego, é curanon. O curanon é o derivado do urânio. O urânio é o produto que se fabrica a bomba atômica. Aí Pedro disse: os céus que agora existem haverão de passar com um grande estrépito estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. A terra e a obra que nela existe se queimarão. Então está chegando a hora do grande dia do Senhor. Sofonias dá 11 ais, dia de ânsias, dia de trevas, dia de densas trevas, dia de alarido, dia de trombeta. Ali clamará amargamente o homem poderoso, porque pecaram contra o Senhor, andarão como cegos. É a ira de Deus que será derramada com 3 ais. Ai, ai, ai. Primeiro ai, 7 selos. Segundo ai, 7 trombetas. Terceiro ai, 7 salvas da ira de Deus. 3 ais. Então, a igreja vai escapar da grande tribulação por motivos óbvios. Primeiro, Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Não na hora da tentação, não é na hora, é da hora da tentação. 1 Tessalonicenses 1:10. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição do livramento. Isaías 26:20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha tuas portas sobre ti por um momento, até que passe a ira. O pau vai quebrar aqui, mas Deus arrebata a sua igreja antes das taças, dos ais e das trombetas caírem na terra. Porque Deus ama a sua noiva. A grande tribulação não é para nós. Você tem que conhecer aí a dispensação dispensacional da humanidade. A humanidade está subdividida em 3 grupos. 1 Coríntios 10:32. Judeus, gentios, igreja. Os judeus são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, chamado de Israel, filho de Israel ou israelita. Os gentios são os não-judeus, chamados de nações, gregos ou estrangeiros. A igreja é composta de 2 povos, judeus e gentios convertidos a Cristo. Paulo diz que Deus de 2 povos fez um, quebrando a parede da separação. Então a grande tribulação não é para a igreja, é para os gentios
e para os judeus, para os gentios que ficaram e para os judeus, não para a igreja. Uma pergunta. Nesse mover todo que vai acontecer, o senhor acredita que a igreja hoje já está preparada? A obra do Espírito ela é muito instantânea. As ocasiões com que a operação divina ela é muito repentina. No momento que você não espera, Deus suscita. Quer dizer, Deus traz à existência o inexistente e explica o inexplicável. Por exemplo, não é lógico o que Deus fez mandando Israel para o deserto. Não é lógico. Não é lógico. Deus trabalha na contramão da nossa razão. Porque morar no deserto não é lógico. Porque nós somos 70% líquido. Ninguém suporta uma temperatura de 60 graus. Você vai morrer de inanição. Só que quando Deus chama, Deus cuida e surpreende. Quando Deus manda 3 milhões de pessoas para o deserto, o que era 650.500 homens. Fora mulheres, crianças e velhos e adolescentes. Então, quando Deus manda o povo para o deserto, a primeira coisa que Deus faz é um ato institucional de Deus. Ele liga um aparelho de ar-condicionado em cima do povo, que era uma nuvem. Fantástico. Fantástico. Na nuvem, ele deu uma lei. Disse o seguinte: vocês não andem na frente dela nem atrás. Quer dizer, na frente, não sejam fanáticos. Atrás, não sejam formalistas. Nem na frente, nem atrás. Nem fanático, nem formalista. Mantenha-se debaixo da nuvem. O que era que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo para Israel que a vitória não é de quem corre. A vitória é de quem chega. Porque tem pessoas que correm, mas não chegam, cansam no caminho. Segundo pesquisa do alto comando de oficiais generais americanos, Israel precisaria no deserto de 1.500 toneladas de alimento por dia. E deserto não tem padaria, deserto não tem supermercado, deserto não tem Walmart. A Bíblia diz que Deus fazia chover. Olha lá. Não tem nada impossível para ele realizar. Maná, como semente de coentro branco. Agora vamos para a engenharia genética. Deus não ia mandar maná chuchu. Chuchu não faz bem a ninguém, mas também não faz mal. Segundo as pessoas que brincam, os piadistas, o chuchu tinha 3 vitaminas A, B, C, água, bagaço e casca. E nada mais. Então Deus mandou para Israel um maná vitaminado. Deus inseriu dentro do maná aminoácido, proteínas, amido, peptonas, amilases, vitaminas A, B, C, D e E, tudo dentro do maná. Aí a Bíblia responde que o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa. E não podia guardar para o outro dia porque apodrecia. Ali já estava a inserção hermenêutica da oração do pão nosso de cada dia. Então eles tinham uma nuvem para aplacar o calor, tinha uma coluna de fogo para que Israel não fosse mordido por serpentes venenosas de noite. Cuidado de Deus. E tinha maná com vitaminas para eles comerem. Mesmo assim eles murmuraram, as fraquezas humanas. Deus disse: eu vou matar vocês. Só que Moisés impetrou uma ação cautelar no direito civil. Uma ação de cautela. Ele disse: aqui o senhor não vai matar ninguém. Se alguém tiver de morrer, mate eu, eles não. Aí Moisés deu um conselho a Deus. É a primeira vez que eu vejo criatura aconselhar Criador. Moisés olhou para o Senhor e disse: olha, Senhor, não faça isso, não. O que dirão as nações em volta? Que tu os trouxesse do Egito para matá-los aqui. Isso não tem graça. Perdoa esse povo. Mas o que é que eles querem ver? Eles querem carne, Senhor. Eles querem carne. E a Bíblia diz que Deus soprou um vento do mar, lá das placas tectônicas do oceano, e emergiu uma nuvem de frango caipira da canela amarela, aquele mineiro. Uau! Emergiu uma nuvem de cordonizes e voavam
a 90 centímetros do chão para o deserto onde estava o povo. E Deus disse, coma carne até sair pelo buraco do nariz. Eles precisavam de 41.580.000 litros de água. Deserto não tem rio, nem temporário, nem permanente. Deus traz a existência o inexistente. E sobre os auspícios do toque do cajado, a rocha brota 41.580.000 litros de água dia. E para atravessar o Mar Vermelho, se aquela travessia de 3 milhões de pessoas fosse fila indiana, eles levariam 35 dias e 35 noites para atravessar. Aí Faraó pegava eles. Heródoto e Eusébio de Cesareia, dois grandes historiadores contemporâneos dos Macabeus, historia que Deus rasgou o mar em 4,8 km de diâmetro para o povo atravessar numa noite. Então, Deus que proveu isso no deserto, vai prover um grande avivamento. Ele vai suscitar do inexistente. Ele vai preparar o povo num abrir e piscar de olho. Vai levantar uma geração de homens apaixonados por almas, operadores de milagres, dons de cura, para apressar a vinda de Cristo. Eu creio, eu sonho com os olhos abertos. Aleluia. Aquele avivamento de Joel 2:28. Yes. E há de ser. O diabo diz, não há de ser. Deus diz, há de ser. Porque quando Deus fala, Deus hipoteca a honra da sua palavra. Que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então vai acontecer. Então vai acontecer um sobrenatural. Eu quero pedir ao senhor, nós vamos ter que sair e entrar novamente, mas na próxima eu tenho algumas perguntas aqui do pessoal para poder passar para o senhor e pedir ao senhor para poder falar um pouco sobre o corpo incorruptível que nós vamos ter assim que sairmos deste mundo. Amém? Então nós já voltamos. Amém. Deixa você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui. Te busco com todo o meu coração. E da eternidade com você. Vivo pouco pra te amar. E da eternidade com você. Amigo reverendo, vamos. Amém. Estamos de volta. Segundo tempo de bênção. Amém. Sobre o corpo incorruptível. Quando Jesus tocou a trombeta, o povo foi arrebatado,
nós seremos tomados nos ares e automaticamente receberemos já o corpo corruptível? Como que o senhor vê? Apóstolo, as pessoas às vezes fazem assim uma certa confusão, um certo embaraço sobre a vinda de Cristo para levar a igreja. Jesus vem só uma vez. Ele virá uma vez em fases distintas. Então, a primeira fase é chamada de rapto ou raptare. Essa palavra é latina. Significa tirar com violência de um lugar para outro. Então, essa primeira fase é rápido. A segunda fase é parousia. É quando ele vier para o reinado em Jerusalém. Então, o rapto dar-se sobre propósitos. Qual é o primeiro propósito do rapto? Levantar dos túmulos todos os mortos em Cristo. Então, esse propósito é fundamental. Porque nós não precederemos aos que dormem. Dormir ali refere-se ao corpo e não à alma. A alma não dorme. Existe uma seita que o senhor deve conhecer muito bem, chamada Testemunha de Jeová. Eles não doam sangue, as pessoas morrem, eles fazem assinam a própria sentença da pessoa, mas não doam sangue. Porque eles dizem o seguinte: quem doa sangue doa a vida, você não pode doar a vida. A vida é única. Mas existem 4 designações da palavra alma na Bíblia. Não só tem uma, tem 4. Primeiro, existe alma como pessoa. Romanos 13, verso 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venham de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Então, a alma como indivíduo, como pessoa, como seres viventes. Agora, o segundo lugar, existe a alma como sentimento do homem. Aí não é mais a pessoa em si, é o seu sentimento pessoal. No jardim do Getsêmani, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Seu sentimento estava abatido. Sua alma estava dilacerada. Ele estava deslumbrando a cruz. Terceira designação da palavra alma na Bíblia. Alma com função biológica. Está lá em Levítico 17, 11. Diz: porque a alma da carne está no sangue. Cessou o sangue, a vida corpórea se acaba. Então, alma com função biológica, sangue. Quarta designação. Alma como parte imortal do homem. Jesus disse: não tem mais o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. O homem não é uma trindade. O homem é uma triunidade. Espírito, alma e corpo. O corpo é a bainha da alma. A alma é a sala de gravação do espírito, que é a sede da nossa personalidade. E o espírito é o elemento que tem contato com Deus. Um cientista francês chamado Robert Duruc, ele descobriu no ano de 1665 a famosa teoria das células humanas. E ele diz o seguinte: teoria celular é a afirmação de células categóricas, que todos os seres vivos são formados de células. Ele divide a célula em 3 partes: cilíndrica, achatada e alongada, plasma, citoplasma e núcleo. Ele descobriu que do tendão de Aquiles até o frontal, o homem tem 60 trilhões de células. Só no cérebro, você tem 9 trilhões de células. Ele descobriu também que o DNA de cada célula humana, em fita métrica,
equivale a 1,70 m. Uau. Então, se você multiplicar 60 trilhões por 1,70 m, o seu DNA em célula dá para ir na Lua 3 vezes. Porque daqui na Lua é somente 380 mil quilômetros. E a Lua, Deus não fez a Lua só para clarear a noite. A Lua é um satélite. E como satélite, ela tem outra função além de clarear a noite. A Lua oxigena os mares. Se não fosse a Lua, não havia vida marinha. Os mares seriam todos podres. Havia uma podridão no oceano. Então a Lua trabalha renovando as águas dos mares pelo um processo chamado de tábuas das marés. Quem comanda isso é a Lua. Então é preciso que o homem entenda essas coisas. Isso é biologia. Então o homem é essa triunidade de espírito, de alma e de corpo. Agora a grande pergunta é essa: quem é que vai para o céu? A alma ou o espírito? Se eu tomar Eclesiastes 12:7, está escrito assim: porque o corpo volta à terra que eu era e o espírito volta a Deus que eu devo. Mas se eu tomar Apocalipse 6:9, diz assim: vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus Cristo, e que clamavam e diziam, se clamavam e diziam, estavam conscientes. Então existe um estado chamado intermediário, que é o estado entre a morte e a ressurreição. No caso de Lázaro, Lázaro não ressuscitou. Ali não foi ressurreição, ali foi ressuscitamento. No ressuscitamento, você ressurge e morre de novo. Na ressurreição, você ressurge para não morrer mais. Então, todos aqueles que estão nos túmulos e nos mares, nos recônditos dos mares, nos oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico, Glacial Antártico, lá embaixo das profundezas, que morreram em naufrágios, Deus jamais perderá a identidade deles. Há 3 coisas quando Jesus vier: alarido, trombeta e voz do arcanjo. Alarido é para a igreja, trombeta é para as nações, voz do arcanjo é para Israel. Então Paulo fala: semeia-se o corpo corruptível, ressuscita o incorruptível. Semeia ignomínia, ignomínia ali é fraqueza, ressuscita em glória. Semeia o corpo animal, ressuscita o espiritual. Porque assim como trazemos a imagem do terreno, trouxemos a imagem também do celestial. Yes. Porque somos a imagem e semelhança dele. Então, os bem-aventurados e primeiros na ordem do arrebatamento são os mortos em Cristo. São eles que terão o privilégio primeiro. E São Paulo diz: nós não precederemos aos que dormem. Não precederemos a eles. Eles serão primeiros. Então, existem propósitos relevantes no arrebatamento. Levantar do túmulo os mortos em Cristo. Transformar e arrebatar os vivos fiéis. Levantar do túmulo os mortos, galardoar os servos fiéis no tribunal, livrar a Israel, estabelecer o trono de Davi, estabelecer um governo teocrático em Jerusalém. Então são os propósitos pela ordem. Tudo vai acontecer, porque a escatologia ela é uma matéria dinâmica que um acontecimento vai dando lugar ao outro. Um vai dando... Ela não é estática, ela é dinâmica. Há um organograma que vai funcionar sem tirar e nem pôr, vamos dizer assim. E na ordem, o senhor diria que
nós vamos ter as bodas do Cordeiro? Quando exatamente teremos a boda do Cordeiro? Nós teremos, o rapto vai acontecer, então a ressurreição vai acontecer, e logo em seguida é a boda do Cordeiro? Sim, sequentemente, dar-se o arrebatamento, haverá aquela falsa aliança do anticristo com Israel, 3 anos e meio, é o cavalo branco do capítulo 6. Falsa paz. Segundo, guerra. Terceiro, fome. Quarto, morte. Falsa paz no branco, guerra no vermelho, fome no preto, morte no amarelo. Então, Jesus arrebata a igreja, leva a igreja para os ares. Lembra daquela cena de Eliezer, quando foi buscar uma noiva para o filho do seu senhor? Eliezer foi lá, trouxe Rebeca. Entregou a quem? A Isaac. Onde estava Isaac? No campo. Isaac estava no campo. Então, o Espírito Santo é o Eliezer da graça. Ele vai entregar a igreja a quem? A Isaac. Onde Isaac estará? Nos ares, no campo. Depois, Isaac, tipifica Cristo, levará a igreja para a tenda do Pai. Onde é a tenda do Pai? Na sala do banquete. Porque o palácio, ele tem muitas salas. Mas ele tem 3 salas específicas. Primeira sala do palácio, sala do trono ou sala dos despachos. De onde Deus dá as ordens, ordena. Segunda sala, sala do tesouro, onde estão guardados todos os tesouros do rei. Meu é a prata e meu é o ouro. Terceira sala, sala do banquete. Então são 3 salas: trono, tesouro e banquete. Quando Deus chamou João para ir para lá, porque é isso que nós somos crentes, a validade da fé está aí. Nós não estamos a palpadela na escuridão, apenas como sentimento de religiosidade. Nós sabemos que a nova Jerusalém existe, é verdadeira. Jesus disse: vou vos preparar-vos o lugar, depois voltarei. É chamada de casa do Pai, cidade dos remidos, Nova Jerusalém. Então Deus chama João para a sala do trono, para uma audiência, no ano 96 da era cristã. E João vai, quando João vai, antes de entrar na sala, ele se localiza numa praça. E cidade, para ser cidade, ela tem que pelo menos ter uma praça. Ele viu a praça da cidade. Quando ele olhou, viu no centro da praça a árvore da vida. Depois ele olhou, viu o muro da cidade, todo de jaspe. Depois ele olhou, viu 12 portas de pérolas. Depois ele olhou, viu o rio da água da vida, claro como um cristal, saindo do limiar do trono. Aí ele entrou na sala. Quando ele entrou na sala, ele viu um trono ocupado. Aí ele descreve. E aquele que está sentado no trono é semelhante à pedra de jaspe. Jaspe ali fala de divindade, beleza, resplendor. Aí ele vê o arco celeste em volta do trono. Aliança de Deus com Noé. Aí ele escuta saindo do trono 3 coisas: vozes, trovões e relâmpagos. Aí ele vem para a frente do trono. Quando ele chega na frente do trono, ele vê 4 tronos, com 4 querubins, olhando para Deus e adorando. Santo, santo, santo. Aquilo era adoração perfeita, que a igreja brasileira não sabe. Sabe orar, sabe pregar, mas não sabe adorar. Uma fraqueza da adoração. Sabe não? Não foi ensinado. Depois ele olha e vê 24 anciãos. Enquanto os 4 querubins representam os 4 evangelhos, de Mateus a João, os 24 anciãos representam a igreja do Velho e do Novo Testamento, patriarcas e apóstolos. E eles tiram as coroas, deitam no trono e gritam: aleluia, aleluia, aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas vivo está para sempre.
Então, é esse sequitel de glória para onde a igreja vai. A Bíblia diz que Deus vai congregar em Cristo as coisas que estão no céu e na terra. O que é congregar? Congregar é pôr em ordem. Então, desculpe, mas o céu está em desordem. Falta a igreja chegar. Porque o maior tesouro que Deus tem nessa terra é a sua igreja. O maior tesouro que Deus tem nessa terra é homens e mulheres redimidos pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que deixaram o mundo para servir a Deus. Fazem profissão de servir a Deus. Então Deus gosta dessa gente, Deus ama essa gente. É como se fosse a menina de seus próprios olhos. Então, no tribunal de Cristo, haverá a festa dos galardões. E é bom lembrar que no tribunal, quando fala tribunal, o pessoal fala, oh meu Deus, ali é julgamento das obras e não do pecado. O pecado já foi julgado no tribunal chamado Calvário. Ali é julgamento do trabalho de cada um. Tem pessoas que serão salvos sem os galardões, porque o galardão fala de 3 coisas: bondade, justiça e soberania de Deus. O galardão difere da salvação. Salvação é fé. Galardão é trabalho. Qual é o galardão que tem mais peso no céu de glória? O galardão do ganhador de alma. Quem ganha alma, sábio é. Quem persuade o homem ao evangelho, cobre multidão de pecado e a festa e a alegria diante dos anjos. Então, tem valor a alma do homem, tem muito valor a alma do homem. Muito valor, muito. Então, a festa dos galardões vai ser linda. E haverá 3 láureas, quer dizer, 3 incandescentes glórias. Haverá crentes que brilhará como sol. Haverá crentes que brilhará como a lua e outros como estrelas. Sol, lua e estrela. A glória é proporcional ao trabalho. Que Deus não é injusto. Ele julga retamente. Então haverá 3 cânticos no tribunal. O cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro e o cântico dos remidos. E a igreja cantará em 2 corais. Criação e redenção. No coral da criação, ela vai cantar: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor. E no coral da redenção, ela vai cantar: o sangue do Cordeiro me lavou. E aí vai haver um choque muito grande no céu. Porque os moradores do céu são espírito, não conhecem sangue. Mas a igreja conhece o valor do sangue de Cristo. Então vai ser muito lindo. Alguém pergunta: vamos nos conhecer no céu? O céu não é um país de ignorantes. Já chega de tanta ignorância. São Paulo disse: então conhecerei. Claro que não é nessa dimensão, é na outra dimensão. Carne e sangue não herda o reino. A mente da gente será imunizada das coisas daqui. São Paulo diz... Quando o senhor diz... Não, pode continuar, conclua. Quero lhe ouvir. O senhor ia falar São Paulo? Paulo disse: aquilo que Deus preparou para os salvos, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca escutaram, ao coração dos homens nunca descera. São essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Depois ele disse: eu conheço um homem, se em espírito eu não sei, se na carne eu não sei. Foi arrebatado até o 3º céu e ouviu palavras que aos homens não lhe é lícito falar. Então, tudo que você pensar de beleza aqui, de Londres a Paris, de Paris a Finlândia, de Finlândia a Roma, de Roma aos Estados Unidos, é lixo para a beleza da Nova Jerusalém. Por isso que o diabo tenta tantas pessoas para não chegar lá. É tantos obstáculos para as pessoas não chegar lá. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
O senhor crê que, mesmo com o corpo glorificado, nós iremos estar na Nova Jerusalém e eu vou ver o Senhor e vou lembrar do Senhor. Levaremos 3 lembranças para lá, apóstolo. 3. Isso é importante. Ficarão 3 e subirão 3. Vamos começar pelas que ficam. Ficarão todas as lembranças relacionadas com madeira, com palha e com feno, obras da carne. Subirão todas as lembranças relacionadas com pedras preciosas, ouro e prata, divindade, resgate e dons sobem. Lá no céu não se comunica com as palavras, lá se comunica com o olhar. Porque o corpo espiritual não está mais sujeito às leis da física. Eu não preciso abrir a minha boca e dizer, o senhor entendeu, pastor, o que eu estou falando? Fala de novo. Lá não. Lá não. Lá você vê como se estivesse olhos. Você fala como se estivesse boca. E você ouve como se tivesse ouvidos. A linguagem do céu é a linguagem do olhar. Você olha para mim e eu olho para você. E vamos dizer, no olhar, valeu a pena. Uau. Valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Aleluia. Aquilo que está preparado para os salvos em Cristo vai além do nosso entendimento. É aquele hino que a gente canta, né? Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Então, vai muito além daquilo que a nossa mente pode imaginar. Tudo que você pode flexionar na nossa mente. Eu tive um professor que ele esteve 26 horas no céu. Pastor João de Oliveira. Então, tem até uma pergunta aqui a respeito disso. O senhor acredita que no tempo de hoje, no tempo que nós vivemos, né, não do início da igreja primitiva, não, mas no tempo de hoje, as pessoas que se dizem ser arrebatadas e chegam contando o que viu, realmente é daquele jeito mesmo? Ou é só uma visão? Quando você diz que foi arrebatado e viu o cabelo no céu, um bocado de cabelo, isso aí não está com nada com Deus, não. Agora você foi arrebatado, viu tronos, viu glória, viu anjos cantando, aí as coisas mudam de efeito. Porque o céu não é capital de sujeira. Uhum. O céu é límpido, é brilhoso. Uma gaveta cheia de cabelo cortado. Não tem. Isso é aqui mesmo, lá para os mufungos, lá para as coisas, lá no céu é incandescência. É brilho, é glória, é translúcida, transluzente, magnitude. Não existe essa lixeira, não existe. Eu tenho um pai na fé, ele tem 88 anos. É um dos homens mais crentes que eu conheço. No dia que o senhor vier aqui, se ele estiver vivo ainda, a gente vai lá. O senhor chega lá, o senhor vai visitar ele, sai visitado. Uau. É a coisa mais linda e mais impressionante. É mesmo? Não, ele anda assim com Jesus, ele é amigo de Jesus, como Daniel era, como Abraão era, a mesma coisa. Não tem diferença, não. Eu cheguei lá há mais um ano, ele já quando me vê começa a chorar. Né? Ele só tem os pés aqui, é desligado, é só lá. Aposentado, mobil. Aí ele disse, meu querido pastor, e as lágrimas caíram. Ele ora 8 horas por dia de joelho. 8. Meu pai. Disse, meu querido pastor, o rosto brilha como anjo. Ontem eu tive no 3º andar. 3º andar do 3º céu. Uhum. Eu vi tantas coisas gloriosas e chorando. Mas essa aqui é a mulher. A irmã Etevânia foi orar, chorar, e pedir ao Senhor para eu voltar. E não é que ele me mandou voltar, e eu briguei com ela. Da próxima vez ela não vai orar mais, eu quero ficar lá de uma vez.
Ele viu coisas lindas na eternidade. Linda, linda, linda. Ele diz que não tem comparação. O deslumbre dos céus não tem comparação. A beleza e a magnitude da Nova Jerusalém. Essa beleza toda, o senhor acredita que nós, os salvos, principalmente na Santa Ceia, quando tem aquela cerimônia toda, né? A cerimônia, uma das cerimônias mais pomposas da igreja, né? Do Evangelho, o senhor acredita que as pessoas sentem saudade daquilo que nunca viu, que é o céu, que nunca foi lá? Quem sente saudade? O senhor acredita que as pessoas, os evangélicos, sentem saudade do céu sem nunca ter ido lá? Ou sente desejo de ter ido? Tem muita gente, apóstolo, que só tem os pés aqui na terra. Só os pés. Já morreram há muito tempo para o mundo. Eu conheço alguns, poucos, não conheço. Conheço homens e mulheres de uma vida muito dedicada a Deus. A gente tenta generalizar, achar que todo mundo tem uma vida errada, desorganizada. Não, tem muita gente ainda que não manchou suas vestes. São pessoas 24 horas ligada na Nova Jerusalém, louvando, cantando, comunhão com Deus intrínseca. Quando abre a boca só para pronunciar o nome do Senhor Jesus, as lágrimas já vêm. Isso é intimidade, isso é relacionamento, isso é vida com Deus. Né? Então, tem muitas pessoas que vivem essa magnitude, tem saudade do céu, já pede a Deus sair daqui. Porque isso aqui é uma ilusão, é uma grande ilusão. Um poeta disse que no mundo é tão negra a sorte, cheia de tantos abrolhos, que quando a criança nasce já traz o pranto nos olhos. Já nasce chorando. E se não chorar, apanha para chorar. É doença, é sobrevivência, é luta, é confusão, é desentendimento, é tanta coisa. Isso aqui não presta. Isso não presta. Não se compara a o que está reservado para nós. É muito lindo. Olha, vale a pena ser crente. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena sofrer por amor de Jesus. Vale a pena tudo. Ser até degolado, crucificado, zombado, na fogueira, queimado. Mas vale a pena. Por isso que os mártires, jamais, não. Policarpo com 86 anos, que era pastor da igreja de Esmirna, quando disseram para ele, se você negar a Cristo, nós não acenderemos a fogueira. Ele disse, não, senhor, pode acender a fogueira. Pode acender, porque hoje mesmo eu verei o meu rei coroado na sua glória. Quer dizer, homens que o mundo não eram dignos deles. Homens que estão na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Então nós temos muita gente que tem uma vida decente, espiritual, organizada, estruturada, com temor a Deus. Conheço muita gente assim, muita gente. E graças a Deus por isso. Aleluia. O senhor, como que o senhor sente a igreja hoje? O senhor já tem, aqui, se não me falha a memória, 50 anos de ministério, é isso? Que prega a palavra. 52. 52. Isso, 52 anos. Reverendo, me diga, a igreja que o senhor começou é a mesma igreja hoje? Ela vem se mantendo? Não é a mesma. Os anos vão passando, os homens vão se modernizando e a simplicidade vai desaparecendo. Essa é a grande verdade. Vem a modernidade, vem as informações, vem o grau cultural das pessoas, a modernidade vai chegando e a simplicidade vai sendo perdida. Jesus tinha 3 sentimentos. 3 anos portando 3 sentimentos. Primeiro, humildade. Segundo, submissão. Terceiro, obediência. Eu acho que esses 3 sentimentos devem nortear a vida de quem serve a Deus. O que é humildade? Capacidade de suportar ofensas sem reivindicar direitos. O que é cristianismo? Abdicar direitos e cumprir deveres.
Quer dizer, no cristianismo você me ofende e eu peço perdão a você. Isso eu acho. Na lei, Pode falar, é? pode falar. Na lei da lógica está errado, né? Na lógica, se eu lhe ofendo, é eu que tenho que pedir perdão. Yes. Mas no cristianismo os valores são outros. O maior é o menor. Quem se humilha é exaltado. Yes. Agora vem outra. Quem chora é feliz. Vai entender uma coisa dessa? Bem-aventurado, né? Feliz. Então, é o antagonismo da razão. Então, o cristianismo é abdicar direitos. Quer dizer, é muito fácil você ser religioso. Agora, você viver a pedagogia do cristianismo, as pisadas de Cristo. Aquilo que São Paulo... Porque existem duas facetas do cristianismo. Primeira, Cristo Salvador. Porque Cristo não é um patrimônio meu. Cristo é um patrimônio da humanidade. Uhum. Então, ele é salvador de todos os homens. Agora, ele não é Senhor de todos os homens. Nem todos os homens têm Jesus como Senhor. Veja lá as epístolas de Paulo. Paulo, sua identidade pessoal. Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Quer dizer, não adianta ter o título e não ter o nome. Uhum. E no meio, entre o título e o nome, tem uma diáspora. Servo. No grego, doulos, escravo. Yes. O escravo não tem mais vontade própria. O escravo não vai mais para onde quer, não diz o que quer. É aquilo que Paulo diz. Eu não vivo mais escravo. Cristo vive em mim, escravo. Hoje em dia, reverendo, a gente vê as dificuldades. O senhor falou logo no início, no primeiro horário que nós tivemos, a respeito dos ministérios, né, e falou um pouco sobre o ministério pastoral, que é lapidar, né, é trabalhar o caráter e tudo mais. Hoje em dia, a dificuldade que a maioria dos pastores encontram é justamente esse, para efetuar, realizar o trabalho, porque se dá não sei se é o orgulho ou o que seria, das pessoas não quererem mais se submeter como o apóstolo Paulo, o senhor recitou aí, entendeu? Servo, que é isso? Servo, de jeito nenhum. Ele acha que ele não precisa ouvir mais, ele não precisa ser submisso a uma liderança. Então, hoje, nós temos desvinculados muitos. A pessoa chega logo no início e logo em seguida ele junta-se um tempozinho e acaba. Entendeu? O sacrifício sem obediência não tem nenhum valor para Deus, né? Uhum. Sacrifício sem obediência, a obediência tem que ser restrita ao seu líder e a Deus. Porque o que é o líder? É o condutor da vida, é o guia do povo. Uhum. Se eu não obedeço a meu líder, que eu estou vendo, como eu vou obedecer a Deus que eu nunca vi? Então, a primeira obediência é o meu líder, o meu respeito é o meu líder. Minha continência é para o meu líder. Porque o meu líder está acima de mim. É ele quem ora por mim. Estou debaixo da sua bênção. Então, as pessoas precisam entender isso. Que a liderança, enquanto viver na dependência de Deus, merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa estima, toda a nossa consideração. E as pessoas não querem entender isso, não querem respeitar os guias espirituais que Deus colocou. Porque pastor não é cruz. Pastor é bênção que Deus dá para a igreja. Ele quem dá pastor, o Espírito Santo dá pastor para a igreja. Ele quem dá. E ser pastor não é fácil. Ser pastor é levar a carga dele e dos outros. Não é fácil. Então, não e hoje está muito difícil porque há um sentimento de autoindependência nas pessoas. E essa autoindependência gera o egoísmo desenfreado, que as pessoas perdem a sensibilidade do espírito para prestar obediência ao seu líder, não é? Pede a dependência de Deus em tudo e pede a confiabilidade com o Espírito Santo. Por que é que nossos cultos à noite não tem mais aquele fervor de 30, 40, 50 anos passados? Porque não há uma comunhão com o Espírito Santo durante o dia. Que culto eu vou ter à noite se eu não tive uma comunhão com o Espírito Santo durante o dia? Porque o Espírito Santo me avaliza.
O Espírito Santo, ele não somente convence o pecador da justiça, do juízo, como ele prescruta a mente de Deus. Olha que trabalho lindo do Espírito. O Espírito prescruta a mente de Deus, o Espírito sonda a mente de Deus e o Espírito Santo revela a mente de Deus para a igreja. Aleluia. Sonda, prescruta e revela. Então, mensagem boa é aquela mensagem que o Espírito Santo trouxe, delegou, ensinou, injetou, trouxe para a igreja. Aí você diz, meu Deus, a presença de Deus está aqui. Então, o Espírito Santo não pode sair da igreja. Ele é o nosso paráclito. Ele está no mesmo pé de igualdade de Cristo. Jesus disse, vos darei outro Consolador. O Consolador está com letra maiúscula. Substantivo próprio, personativo, masculino, singular. Então, não entristeça o Espírito, não ofenda o Espírito. Respeite seus líderes. Respeite o Espírito Santo. Tenha uma linguagem coerente com a palavra de Deus e você ganha crédito. Porque ninguém pode sacar se não tiver crédito. O saque é proporcional ao crédito. Yes. Quanto mais crédito, mais saque. Yes. Aleluia. Aleluia. Eu estou assim, feliz demais com esse live. E eu sei que o senhor tem o tempo do senhor, nós já estamos encerrando, entendeu? Porque o aprendizado, ele é tudo. E eu acredito que essa quarentena, entendeu? Trouxe esse tempo para nós vermos determinados valores. Porque há quantos anos não se ouve falar mais do arrebatamento, né? Não se prega a cruz como se pregava antigamente, né? Hoje se prega um evangelho fácil, né? Muitas pessoas vêm para Jesus sem conhecer realmente o Criador e não tem aquela iniciativa de conhecer o Criador. Não é incentivado a conhecer o Deus a qual deu aquela casa que ele pediu, deu a libertação daquele filho das drogas, né? Ele não é levado como antigamente a ter um amor, uma devoção ao Deus Criador, né? Hoje em dia o negócio é multidão e se eu tenho multidão, você vive como você quiser, termina o culto, você faz o que você quiser da sua vida, durante o dia você vive da forma que quiser e à noite vem tocar na igreja. Não esqueça que à noite você tem que vir trocar na igreja, sem realmente essa atuação tão linda do Espírito Santo, como o senhor falou, que ele nos avalia e nos traz essa graça, esse rio, né, que jorra do nosso interior. Todo glorioso avivamento, apóstolo, todo glorioso avivamento, pedagogicamente falando, ele tem o caráter do Espírito, o teor do Espírito, a vontade do Espírito, a inspiração do Espírito, a relevância do Espírito, o aval do Espírito. O Espírito traz o avivamento, entra na igreja, Jesus batiza, cura, salva, levanta, restaura, abençoa, fortalece, fortifica, regenera, transforma. Tudo isso é a prescrição do Espírito. Se eu perder o crédito com o Espírito, acabou. Eu fico aquele barulho de lata vazia dentro da igreja, entendeu? Aqueles estereótipos que você pensa que é Deus e não é Deus, que lata vazia faz mais barulho do que cheia. Mas quando o Espírito está trazendo a mensagem, pode ser um crente simples, às vezes até acima do alfabeto, mas a palavra vem dosada, o português está errado, mas o Espírito Santo coloca no coração do pecador a palavra certinha, porque o Espírito Santo é quem avaliza as coisas de Deus. O Espírito Santo conhece as Escrituras, ele adentra para revelar os mistérios de Deus, a candura de Deus, o poder de Deus, a possessão de Deus, a glória de Deus, a ressurreição de Cristo, a tumba vazia, o arrebatamento da igreja. E você conhece isso pela prescrição do Espírito. É o Espírito que sonda, ele que geme, é que ele percebe. Então eu não posso perder a minha credibilidade com o Espírito Santo. E eu quero incentivar a igreja do Senhor em Londres, no Brasil, no mundo, a não perdermos o crédito com o Divino Espírito Santo. Porque é Ele quem ora por nós, é Ele quem geme por nós, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem nos batiza, que dá o dom de línguas estranhas, o único idioma que o diabo não conhece.
Quando eu falo em línguas estranhas, eu falo em mistério. E só Deus sabe o que é mistério. Aleluia. Por isso que é chamado de línguas estranhas. É estranha porque não é daqui. Se fosse daqui, era línguas conhecidas. Então, meus irmãos queridos, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o renovo do Espírito. Porque o Espírito prescruta as grandezas de Deus. Ele vai te revelar as Escrituras. Ele vai trazer à tona o arrebatamento. Ele vai trazer à tona o louvor da eternidade. Ele vai trazer à tona a vinda de Jesus em glória. Ele vai te revelar segredos maravilhosos da palavra. E você é o único que vai lucrar. Então se encha, está chegando a hora do grande avivamento na terra. Deus vai mandar avivamento em Londres. Deus vai trazer um avivamento nesta grande megalópolis. Deus vai trazer um avivamento na Europa. Vai despertar a Europa, berço de grandes evangelistas, de grandes avivalistas. Deus vai sacudir a América, vai sacudir a Ásia. Aleluia! O diabo não é dono desta terra. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares. Deus te abençoe, apóstolo Hélio. Deus abençoe a igreja em Londres. Deus abençoe a igreja no Brasil e em todo o mundo. Hoje eu preguei para a igreja lá da sua região. Eu preguei para governador Valadares, para o pastor Flamarion. E aquela região foi incendiada hoje pelo poder de Deus. Eu disse, pastor Flamarion, se prepare, porque depois dessa epidemia, a glória de Deus vai lamber governador Valadares. Aleluia, eu creio. Deus vai trazer um avivamento na terra. Vai usar homens e mulheres de onde você menos espera. Os dons espirituais serão manifestados. Paralítico vai andar no meio da rua, cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o mundo vai falar, e a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira, a glória dos evangelhos vai ser maior do que da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, pastor Wellington. Eu fiz agora, eu gravei 35 aulas de escatologia em Apocalipse. 35 aulas de 40 minutos. Já está no meu site, já está nas redes sociais. É um curso com 35 aulas de 40 minutos, escatologia, no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, os 7 períodos da igreja. Capítulo 4 de Apocalipse, o arrebatamento. Capítulo 5 de Apocalipse, o livro da redenção e seus 7 selos. Capítulo 6, os selos do juízo com os 4 cavaleiros. Capítulo 7, os mártires na glória. Capítulo 8 de Apocalipse e capítulo 9, as 7 trombetas. Capítulo 10, o anjo com o livrinho na mão. Capítulo 11, as 2 testemunhas. Capítulo 12, a mulher e o dragão. Capítulo 13, a besta do mar e a besta da terra. Capítulo 14, os mártires na glória, os 144 livros selados. Capítulo 15 e 16, as 7 salvas da ira de Deus. O 17, a mulher vestida de escarlate. O 18, as 4 vozes da queda de Babilônia. O 19, a batalha de Armagedon e as bodas do Cordeiro. O 20, o milênio de Jesus, o milênio da terra, o milênio de Israel. O 21, o juízo final, o trono branco. E os 22, as 7 glórias matinais de Jerusalém. São 35 aulas. Todas as redes sociais. Para o mundo, aleluia, está chegando a hora, Jesus está voltando, e eu e o apóstolo Hélio vamos dizer agora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Yes. Aleluia. Nós vamos orar neste momento, e amém. Eu quero pedir a todas as pessoas que querem receber essa oração poderosa, nossa neste momento, que coloque o seu sobrenome aí, o nome da sua família, que é o seu sobrenome, coloque o nome da cidade onde você está e o país. Amém. Entendeu? Coloque essas 3 coisas, o sobrenome para orar pela sua família, coloque a cidade onde você está e o seu país. Coloque aí, nós vamos já fazer essa oração e agradecer a Deus por essa live maravilhosa, né, com o reverendo Napoleão. Vamos incendiar Londres! Em nome de Jesus! Aleluia! É isso. Amém! Deus é poderoso. Reverendo, ore neste momento e vamos encerrar.
Nosso Deus e Pai, te louvamos por essas duas lives que terminamos de fazer agora, na companhia amistosa, gostosa, feliz do apóstolo Wesley. Obrigado, Senhor, pela alegria que nós sentimos nesta live, pela manifestação da tua presença. Eu tenho certeza que muitos irmãos foram edificados, estão alegres, felizes, uns estão falando línguas, outros estão curados, outros estão voltando para o Evangelho, outros estão se entregando nesta hora. Eu te bendigo, Senhor, pela vida da tua igreja em Londres. Continua abençoando o teu servo. São 20 anos de trabalho nesta grande metrópole, dando saúde a ele, a sua esposa, a sua família. Que a glória da segunda casa seja maior, que esta segunda fase, depois dessa bactéria da morte, traga um avivamento para Londres, traga um avivamento para o Brasil, para a América, para toda a Europa, para toda a Ásia. Senhor, dai-nos o maior número de almas para teu reino. Nós te glorificamos por tudo isto, no precioso nome de Jesus. Aleluia. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Amém. Reverendo, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Amém. Agora. Em nome de Jesus. Ela está mandando um abraço para o senhor. Amém. Cheguei agora. Amém. Que Deus Estou abençoe. com saudade de vocês, dos cultos que nós temos abençoados aí na igreja. Em nome de Jesus. Do homem de Deus que o Senhor é, com o joelho no chão, profetizando e incendiando tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa aqui é Lombardi, só aparece a voz, ela não. É Lombardi. Olha, então, parece, então, o programa do Silvio Santos, né, do Lombardi. Olha, então, estaremos, a pastora Vanessa vai estar no live dela, no YouTube, no canal dela, às 8 da manhã. Amanhã, às 8 da manhã, no estudo, também junto com ela, Vanessa.uk. Aliás, VanessaAlves.uk. Não tem ponto? Então, VanessaAlves.uk. Vanessa Alves UK, ok? Vai ser colocado aí para vocês, ok? Em nome de Jesus. Tá. Vamos depois marcar uma outra, porque 7, são quantos? O trabalho que o senhor fez? 40 minutos de cada aula. São 40 minutos de canal, são 35 aulas de 40 minutos. 35 aulas. Escatologia em Apocalipse. Uau, que ótimo. Besta, dragão, falso profeta, rei do norte, rei do sul, salvas da ira, cavaleiros, tudo interpretado direitinho. Eu posso fazer uma live com ele sobre todo o seu testemunho de vida, de tudo. Depois eu quero fazer uma live com o senhor contando o testemunho da minha conversão. É uma bênção. No ministério, Vamos que sim, sabe que vamos ele marcar para a próxima acompanhou. semana. Entendeu? Vamos! Vamos marcar para a próxima semana para a gente estar junto de novo. Tá bom? Ele marca que todo mundo conhece. Próxima semana no mesmo horário. Isso, segunda-feira então, já está marcado. Ok? Pronto, está marcado já. Que Um Deus beijo. abençoe. Beijão no coração de Amém. vocês. Menina linda, menina linda. Beijo. Morena linda. Tchau, tchau.